As ações do REIT SL Green já subiram mais de 60% nos últimos 6 meses e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, por que dessa alta e também eu vou te falar se na minha visão vale ou não a pena investir nesse REIT. Se você tem interesse nesse conteúdo, fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais investidores, principalmente se você tem interesse em conteúdos de investimento no exterior. Tem vídeo aqui toda semana e muitas vezes lives no fim de semana com análises completas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para você não perder todos os nossos próximos vídeos. E antes da gente entender por que as ações subiram tanto, é preciso entender primeiro por que elas caíram tanto, porque nos últimos 5 anos as ações do SL Green caíram mais de 60%, mesmo quando a gente considera essa alta dos últimos 6 meses. O SL Green, para quem não conhece, é um REIT do setor de office, que seria parecido com lajes corporativas que a gente tem aqui no Brasil, e ele é focado no mercado nova-iorquino, né, mais especificamente ali na região de Manhattan. E ele é muito famoso entre os investidores brasileiros, principalmente porque ele é um dos poucos REITs que paga dividendo mensal, e atualmente ele tem um dividend yield bem alto aí, na casa de 9%, e já passou até de 2 dígitos no início do ano. E o principal motivo da queda nas ações do SL Green foi a pandemia. A pandemia machucou bastante vários setores da economia americana e também mundial, mas o setor de office, o setor de lajes corporativas, sentiu muito mais, principalmente no pós-pandemia, onde vários setores se recuperaram e o setor de office ficou sem conseguir ainda voltar ao momento pré-pandemia. Isso porque, diferente de outros setores, como o setor de hotéis ou o setor de shoppings, onde as pessoas estavam impossibilitadas de transitar por esses ambientes justamente por conta do vírus, né, e por conta da crise sanitária que a gente estava passando, e assim que foi liberado a volta de circulação, essas pessoas voltaram a circular nesses ambientes e consumir e gerar receita para esses ambientes, né, para esses REITs, diferente do setor de lajes corporativas, que segue com uma demanda muito baixa em relação ao quanto que essa demanda estava aquecida antes da pandemia. Isso porque boa parte da demanda por escritórios em Nova York, em Manhattan, eram justamente para trabalhos que hoje estão sendo executados em home office. Na tela vocês vão ver um gráfico que mostra a ocupação, né, com base 100, ou seja, a ocupação ali naquele momento pré-pandemia, 2019, era 100, e hoje em relação ao quanto que estava nesse período. A gente está ali chegando ainda próximo de 50%, 60% de ocupação em relação ao que já foi um dia. Então o setor de office, o setor de lajes corporativas foi muito machucado no momento pós-pandemia, justamente porque as pessoas não querem, né, voltar a trabalhar nos escritórios. Inclusive, a procura por emprego home office, né, por empregos à distância, ela continua muito mais alta do que a procura por empregos presenciais. E a gente tem que lembrar que o mercado americano ele vive praticamente uma situação de pleno emprego, então as pessoas podem ainda escolher bastante onde que elas querem trabalhar, de que forma que elas querem trabalhar, diferente de outras economias que o escritório já voltou quase que de forma obrigatória. As pessoas ainda estão podendo escolher bastante lá nos Estados Unidos. E com a ocupação ainda baixa em relação a médias históricas e com também a circulação muito mais baixa, o poder de repasse de preço de aluguel, de cobrar aluguel ali dos seus inquilinos para esses REITs, ele caiu bastante. Então, entre 2019 e 2022, ali na região de Manhattan, né, a média de incremento de aluguel foi, na verdade, negativa em quase 14%. E a gente tem que lembrar que nesse período a inflação subiu. Então, os REITs estão ganhando menos dinheiro e possivelmente os seus custos, suas despesas ficaram muito parecidas, sem contar que a taxa de juros subiu também. Então, se esses REITs são endividados, eles acabam sofrendo mais, porque agora eles têm menos dinheiro, né, menos renda para poder pagar as suas dívidas. E falando mais especificamente do SL Green, ele tem um portfólio de inquilinos que é muito concentrado ali no setor financeiro, de back-office, que são empregos onde, numa boa parte dos casos, as pessoas podem fazer de casa. E eu consigo até falar isso para vocês com uma certa propriedade, porque eu já trabalhei em back-office por anos, e eu garanto para vocês que 98%, 99% do meu trabalho eu conseguiria facilmente fazer de casa. Então as pessoas realmente não estão voltando com a mesma força para os escritórios, pelo menos não nos Estados Unidos, como a gente vê em algumas outras localizações pelo mundo, e o SL Green sofre um pouco mais acima da média por ter essa concentração em setores, né, que teoricamente ali são mais
fracos nessa tese de volta de escritório. E a gente já consegue perceber isso também na ocupação do SL Green, que já chegou a encostar 96% e hoje está mais próxima de 90%. E essa diferença, apesar de parecer pouca, é o suficiente ali para machucar bastante as receitas do REIT e também esse poder que ele tem de repassar o aluguel. Bom, esse foi todo o problema causado por conta da pandemia, que era uma coisa que ninguém esperava, mas também teve um problema que foi causado quase que exclusivamente pelo próprio REIT, pelo SL Green. Nos últimos anos ele cresceu bastante, investiu em crescimento de portfólio, fez aquisições, investiu bastante em CAPEX, e tudo isso ele fez com um crescimento muito forte ali de dívida. Então, quando a gente pega o indicador de dívida sobre EBITDA, né, dívida líquida sobre EBITDA desse REIT, ele chegou a encostar 20 vezes ali em 2021. E mesmo antes da pandemia, né, quando a gente pega ali 2019, vocês vão ver que ele tinha uma dívida líquida próxima de 9 vezes, que já é um nível bem alto para um REIT, né? A gente fala aqui que os REITs podem sim se endividar um pouco mais, mas ali entre 6, né, no 7 já começa a assustar um pouco. Esse REIT sempre foi mais endividado do que a média. Quando a gente compara, por exemplo, com o Boston Properties, né, que é essa linhazinha roxa que vocês estão vendo aí, ele sempre teve uma alavancagem bem menor do que o SL Green. E no momento que você tem a sua ocupação caindo, as suas receitas possivelmente caindo, o seu setor não indo tão bem, e você está extremamente endividado com as taxas de juros subindo, aí é a receita para você começar a dar resultados ruins, e foi o que aconteceu com o SL Green. Ele começou a ter uma piora significativa dos seus resultados e a dívida começou a preocupar bastante o mercado. Por conta disso, uma boa parte das suas ações ali estavam shorteadas no mercado, chegou a ser quase 30% do total das ações em free float sendo utilizadas para shortear, para apostar na queda das ações do SL Green, sendo essa uma das ações mais shorteadas no mercado, mesmo quando você considerava stocks e REITs. Então, realmente o mercado estava muito pessimista porque havia um sério risco ali em relação ao quanto o SL Green seria capaz de pagar essa dívida. Para tranquilizar o mercado, o SL Green não teve o que fazer, começou a vender parte do seu portfólio. Ele tem um portfólio sim muito valioso, então tem que lembrar que ele está ali em Manhattan, talvez uma das localizações mais desejadas dos Estados Unidos para escritório ou para qualquer tipo de prédio, né, para qualquer tipo de investimento imobiliário. Então ele começou a vender, né, parte do seu portfólio para poder reduzir ali a sua alavancagem. Então o que explica essa alta tão absurda recente? Né? Basicamente o mercado está bem otimista em relação à possível desalavancagem do SL Green. Isso porque ele tem vendido essas propriedades e recentemente ele fez uma venda bem relevante de um ativo que foi avaliado em cerca de 2 bilhões de dólares e ele vendeu ali 50%. Então a tendência é que o pior já tenha passado para o SL Green e agora ele comece a desalavancar, né? E aí consiga pelo menos passar um pouco desse sufoco de não ter risco de quebrar ou algo nesse sentido e pelo menos pare de vender ali o seu portfólio para poder reduzir a sua dívida. Então, é basicamente um otimismo, né? Uma expectativa do mercado de que já atingiu o fundo do poço e daqui para frente tudo vai melhorar. E aí, será que vale a pena investir no SL Green mesmo depois dessa alta? Na minha visão, não vale a pena investir, pessoal, porque o SL Green ele está no movimento agora de se diminuir de tamanho. Então, quando a gente olha aí a receita dele nos últimos trimestres, vocês vão ver que chegou a bater ali 1 bilhão e 800 e agora está muito mais próxima de 700 milhões de receita nos últimos 12 meses. Então o REIT, ele é hoje um REIT de um tamanho muito menor do que ele já foi ali em 2020. Isso porque a receita dele está menor, porque ele não está conseguindo repassar os aluguéis de uma forma interessante. E ele também tem vendido propriedades para poder pagar a dívida. Então ele está vendendo almoço para pagar a janta. Isso vai fazer com que ele reduza de tamanho. Então é muito difícil conseguir esperar que o SL Green ele vá voltar a ter os valores, né, ser avaliado pelo valor que ele tinha em 2019, em 2020, né, o momento pré-pandemia, sendo que ele tem hoje um portfólio menor, uma capacidade de gerar receita menor também. E apesar dele estar fazendo sim uma transição ali de setores onde ele está exposto, ele já foi muito mais exposto no setor financeiro, que é um dos mais frágeis, o setor de legal também é um pouquinho mais frágil, ele tem feito essa transição. Isso é uma coisa que demora muito, demora anos para ele conseguir novos inquilinos de novos setores, para poder encher novamente ali os escritórios, voltar a ocupação a ser mais alta, a demanda ficar forte o suficiente para ele conseguir repassar custo, né, repassar preço para esses novos inquilinos e conseguir também fazer sobrar dinheiro para ele começar a investir para crescer de novo, que é uma coisa que ele fez tudo ao contrário nos últimos 2 anos, né? Ele tem se reduzido, então imagine qual vai ser o trabalho para ele voltar a crescer. Então, na minha visão, as perspectivas de médio prazo do SL Green ainda não são positivas, apesar de o mercado ter ficado super otimista com eles. Eu ainda não tô
tão otimista assim quanto o mercado. E quando a gente olha o FFO, que é talvez um dos indicadores mais importantes para os REITs, vocês vão ver que ele tem caído desde 2019, né? Eram 600 milhões e hoje está mais próximo de 400. O FFO por ação não caiu tanto assim porque o SL Green tem pego dinheiro ali para fazer recompras, né? Ele recomprou mais de $1 bilhão em ações nos últimos 3 anos, o que na minha visão também não é um movimento acertado. Um REIT com tanto de dívida que ele tem, ele poderia muito bem ter pago mais dívida do que ter se preocupado ali em retornar valor para os acionistas. Então também é uma decisão de gestão que eu particularmente não gosto tanto. É por isso que quando a gente olha nos últimos anos, ali pelo menos desde 2007 até hoje, o SL Green não conseguiu gerar valor, mesmo comparado com o VNQ, que na minha visão é um péssimo ativo, né? Eu vou deixar até um vídeo aqui em cima para vocês entenderem por que eu não gosto do VNQ. Vocês vão ver que o SL Green deu um retorno negativo desde 2007 de 65%. Então ele é um REIT, né? Ele é um ativo que tem muita dificuldade de gerar valor. Ele está num setor que é muito ali sensível a crises, né, da economia, apesar de ter uma localização muito boa, ter imóveis muito bons, o setor ele não ajuda em nada ali o SL Green, e também as decisões de alocação de capital dessa gestão são muito arriscadas e também chegam até em alguns momentos não fazer sentido, né, como foi esse da recompra em vez de ter pagado a dívida. Então, na minha visão, não vale a pena investir em SL Green, mas pode ser sim que as ações continuem subindo com otimismo no mercado americano, com os números de inflação e com a taxa de juros caindo, mas isso não importa na minha visão na hora de você escolher um ativo. A gente tem que escolher ativos que os fundamentos vão estar melhores no longo prazo em relação a hoje, e eu não enxergo isso no SL Green. Eu acredito que no máximo ele vai conseguir ter os números muito parecidos com o que ele tinha em 2019, e quando ele chegar nesse patamar, que vai demorar na minha visão, outros REITs que eu julgo muito melhores do que ele vão ter evoluído muito mais e ter já entregue muito mais valor, e eu prefiro ter o meu capital alocado sempre naquilo que eu enxergo mais qualidade. Beleza, pessoal? Bom, se você quer começar a investir no exterior, ou se você já investe, mas ainda tem uma certa insegurança ali em relação à sua carteira, queria ter a ideia de um portfólio, um acesso a uma carteira recomendada, você pode ter acesso à nossa carteira escaneando esse QR Code que está aqui em cima. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais são as nossas carteiras. Nós temos carteiras aqui no Brasil também, você tem acesso a tudo, mas a gente tem também carteira global lá com alguns REITs que a gente acompanha e que a gente gosta. E se você quiser conhecer sem compromisso, ali são 7 dias que você pode utilizar e testar o produto, e se você não gostar é só cancelar, que não é cobrado nada de você. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo.